Senhor presidente, senhores vereadores, não vou fazer as saudações de praxe porque o tempo é curto e o conteúdo é muito extenso. Na última sessão da segunda-feira tivemos a votação da PL 12/2017 em quebra de interstício e aí ainda frisei que no fim da votação os debates foram devidamente muito urbanos. No outro dia descobri que o genro do vereador Fernando Malon patrocinava causas dessa natureza e denunciei o caso no Facebook. E, para minha não tão surpresa, eu fui atacado, achincalhado de todas as formas. Fui taxado de moleque, que não tem honradez, não tenho decência, não tenho escrúpulas, sou safado, oportunista e até o carinhoso e sutil bocó, eu fui chamado nas redes sociais. Não digo em relação àqueles que ofenderam pelo debate, porque isso eu sei que as pessoas se apaixonam pelo debate, mas sim em relação ao vereador Fernando Malon, que insistentemente, para baixar o nível do debate, diz que eu atinjo sua família. Eu preparei esses slides e vou explicar muito rapidamente, porque a situação é muito grave. E caso os senhores não acham, e pelo não deboche do vereador Fernando Malon, não sou eu quem direi se é grave ou não. É a Câmara de Vereadores pela sua mesa e a Ordem dos Advogados do Brasil. Vou tentar explicar o mais rápido possível, então é o seguinte. Cabe ao vereador denunciar publicamente os privilégios injustificáveis na Câmara de Vereadores que passa a fazer. O Estatuto da OAB tem dois tipos de impedimentos. Estou falando da advocacia agora. O impedimento, que é a proibição parcial de advogar, e a incompatibilidade, que é a proibição total de advogar. O impedimento parcial é o que eu tenho, que o vereador Fernando Malon, o que o advogado Vanderlei Gesser, por exemplo, temos. Nós podemos advogar para qualquer um, inclusive em causa própria, menos contra o poder público, para não ter nenhum benefício. A incompatibilidade é, por exemplo, o que hoje o procurador do município tem. Ele só pode advogar em favor do município. O vereador Fernando Malon, quando foi prefeito, também não podia advogar. É uma incompatibilidade total, não podia fazer nada. A lei diz que são impedidos de exercer a advocacia os membros do Poder Legislativo contra ou a favor de pessoa jurídica. Isso aqui não está funcionando lá muito bem. Pode passar para mim, por favor? Então, o que diz os estudos? Que se o advogado é advogado e é vereador, não pode advogar nem contra nem a favor de qualquer ordem ou entidade da administração pública ou direta. Pode passar, por favor. Volta um, por favor. E aí as decisões judiciais que tanto se debateram aqui, que todos agora já entenderam mais ou menos como funciona, diz que o advogado tem uma incompatibilidade. E se ele tiver uma sociedade, a incompatibilidade passa para a sociedade. Ah, mas o Godoy está inventando. Não, não estou inventando. E, claro, é por analogia. Advogado sócio de sociedade de advogados que assume cargo de procurador municipal em prefeitura, impedimento que também abrange os demais sócios. O evidente impedimento do referido sócio para advogar contra o órgão também abrange os sócios da sociedade. Pode passar, por favor? Gisela Gondim Ramos, e eu fiz questão de colocar todo o currículo dela, porque é uma das maiores estudiosas do Estatuto de Ética da OAB e é catarinense, ela diz o seguinte, é óbvio que tem que estar, o advogado que está impedido expande, eu só vou esperar os vereadores ali, porque isso vai chegar ali e depois, pronto. O advogado é impedido, e a sociedade também. Por quê? Se não fosse assim, estaria se dando um campo à fraude, já que o impedido de exercer determinados atos da advocacia, qualquer inscrito poderia fazer no lugar dele. Por que está dizendo isso? Que a sociedade é impedida, porque senão o vereador que não pode, o advogado que não pode advogar, ele dá para o sócio dele e diz, faz para mim. Para evitar isso, a lei determina que a sociedade também é impedida de advogar. Próximo, por favor. Aí essa notícia agora, já passando para a sociedade, do SBS Online, um conceituadíssimo site da nossa cidade, diz que o ex-prefeito e vereador Fernando Malon inaugurou no dia 17/2 seu novo escritório, que fica na Rua Barão do Rio Branco, e ele vai atuar junto com sua filha Luísa Becauze Malon e Diogo Heitor Córdova. Por favor, passa. No dia 15 de março de 2017, o vereador Fernando Malon, a doutora Luísa Becauze Malon e o doutor Diogo Heitor Córdova formaram sociedade perante os quadros da OAB em Santa Catarina, no dia, como os senhores podem ver, 15/3/2017, na Rua Barão do Rio Branco, 242, conforme a própria notícia havia noticiado. O senhor pode passar, por favor? No dia 24/3/2017, ou seja, depois da sociedade constituída do vereador e advogado Fernando Malon, o projeto de lei 12/2017 deu entrada nessa Câmara. Próximo, por favor. No dia 29/3, já depois da sociedade formalizada, depois do projeto protocolado e já em trâmite nessa Casa Legislativa, nas comissões, o doutor Diogo Córdova
integrante da sociedade Malon e Córdova deu entrada em pelo menos 5 processos visando a revisão geral anual do Executivo, baseado no inciso 10 do artigo 37 da Constituição de 88. Os senhores devem se lembrar, o mesmo artigo invocado aqui naquela sessão. Dias depois, com a sociedade formada. Próximo, por favor. A procuração é um instrumento que qualquer pessoa que queira contratar um advogado precisa repassar a outro. Se, por exemplo, nosso ilustre vereador, Nivaldo Bogo, quiser me contratar, vai ter uma procuração que vai estar lá. Nivaldo Bogo passa poderes para o advogado César para entrar com uma ação por danos morais, por exemplo. Quando integra uma sociedade, a Lei 8.906 determina que a procuração deve constar o nome do advogado e a sociedade de que faz parte. Isso porque, próximo, por favor, além de ser uma determinação de uma lei federal, é para fazer constar o nome da sociedade de que fazem parte, para possibilitar a eventual responsabilidade da sociedade por trabalhos prestados. Próximo, por favor. A procuração utilizada pelo doutor Heitor Córdova, omite na procuração... O senhor me permite concluir, senhor presidente? Pode concluir. Obrigado. A procuração outorgada pelo ex-presidente do IPRESB, Paulo Roberto Scheide, ao doutor Diogo Heitor Córdova, integrante da sociedade Malon e Córdova, é feita unicamente em nome próprio, sem o nome da sociedade, evidentemente todos entenderam por quê, e com endereço profissional diferente do da sociedade. Pode passar, por favor? Conforme se observa na notícia que eu antecipei há pouco, na sociedade, e eu peço desculpa pela rapidez com que falo, mas os senhores compreendem o porquê, a sociedade Malon e Córdova registrada na OAB fica na Rua Barão do Rio Branco 242, centro de São Bento do Sul. A sociedade foi criada no dia 15/3 e a primeira procuração firmada no dia 28/3. Mesmo assim, o endereço na procuração é outro, diferente da sociedade, qual seja, na Rua João Hoffmann 71, centro de São Bento do Sul, local em que não funciona nenhum escritório de advocacia. E se funciona, está irregular, porque até hoje não pagou ISS devido, então não se sabe. Próximo, por favor. Esse aqui é o extrato do imóvel que está em nome de Annelise Beckhauser Malon. Esse endereço é onde está o do doutor Diego Córdova advogando e não na sociedade, onde deveria constar por força de lei federal. Próximo, por favor. O endereço registrado do advogado Diogo Córdova na OAB de Santa Catarina também consta como sendo a Rua Barão do Rio Branco 242 e não no endereço informado na procuração, qual seja a Rua João Hoffmann 71. A falta de fidelidade do endereço denota a intenção de ocultar a sociedade de advogados, afinal, não há sentido nenhum inaugurar um escritório, divulgar a inauguração em toda a mídia e informar outro endereço na procuração firmada depois da inauguração, até mesmo porque a lei federal determina que assim tem que ser feito. Próximo, por favor. O conflito de interesse, e agora eu parto para a parte final, no regimento interno da Câmara de Vereadores. São assegurados ao vereador, entre outros, os seguintes direitos: 1. Participar, discutir e deliberar plenamente sobre qualquer matéria em apreciação na Câmara, salvo quando tem envolvimento ou interesse pessoal. O artigo 23 diz que é vedado ao vereador a percepção de vantagens indevidas, bem como vantagens pessoais de qualquer natureza, a qualquer título, em proveito próprio de outrem. O artigo 143, da mesma forma, diz que o vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não poderá votar, sob pena da nulidade da votação, se o voto for decisivo. Não é o caso, mas não poderia ter votado. Próximo, por favor. O ferimento de ética parlamentar no regimento interno da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul constitui falta contra a ética parlamentar de todo vereador no exercício do mandato, inciso 2º, a linha D. Omitir intencionalmente informação relevante. B. Influenciar decisões para obter vantagem ilícitas ou imorais para si mesmo ou para pessoas e seu relacionamento pessoal. O interesse pessoal do vereador e advogado Fernando Malon na causa é claro. Ele integra a sociedade com o advogado e é sogro daquele que terá benefícios diretos com o resultado da votação na Câmara de Vereadores e das ações judiciais. Próximo, por favor. Repito. Advogado, sócio de sociedade de advogado que assume cargo em poder público estende também à sociedade. Próximo, por favor. O objetivo da lei com o impedimento é evitar que advogados levem vantagens ou desvantagens em relação a outros que também querem exercer advocacia. Da mesma forma, o objetivo do regimento interno da Câmara com a proibição de voto em caso de conflito pessoal, ou seja, evitar que o vereador vote com o objetivo de levar ou criar vantagem a terceiros ou a si com o resultado da votação. Próximo, por favor. Em resumo, a sociedade visa uma colaboração, a sociedade Malon e Córdova foi formada antes do protocolo do projeto de lei 12 de 2007, vereador que é advogado não pode processar o poder público e, por extensão, a sua sociedade também não. O objetivo do impedimento é evitar a captação de clientela ou benefício a quem quer que seja e
do dia 29/3 a 12/4, a sociedade, o Diogo Córdova, integrante da sociedade Malon, e Córdova protocolou pelo menos 5 ações em nome de servidores públicos, comissionados da gestão Fernando Turek, sobre tema em discussão na Câmara de Vereadores e com claro interesse direto à sociedade de advogados que integra. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. É improvável que um advogado inscrito na OAB há menos de 1 ano, como é o caso do Dr. Diogo, que tem escritório e sociedade formalizado somente há cerca de 65 dias na cidade, que é genro do vereador e advogado Fernando Malon, que integra a sociedade e advogado devidamente registrados no quadro da ordem com o vereador Fernando Malon, que omite na procuração a sociedade contrariando lei federal e modifica o endereço em que trabalho, tenha sido escolhido pelos secretários e cargos comissionados para ingressar com a ação discutida na PL 12 aleatoriamente, tendo sido, na visão deste vereador, caracterizado o conflito de interesse entre as atividades parlamentares e advocatícias desenvolvido pelo vereador e advogado Fernando Malon. Ainda mais se considerar que o vereador e advogado Fernando Malon omitiu na discussão e votação do projeto de lei 12 que seu sócio era procurador em várias ações com o mesmo teor da discutida aqui no plenário. Isso não foi dito aqui no plenário. Pode voltar, passar, por favor? Os argumentos do vereador e advogado Fernando Malon de que participa apenas de uma sociedade de despesas simplesmente não existe perante a sociedade constituída perante a ordem e não é o caso de sociedade formalizada por ele com seu genro e com sua filha. Eventual argumento do vereador e advogado Fernando Malon de que ele foi quem sugeriu que repusessem os valores administrativamente também não diz nada. Eis que omitiu que seu genro e sócio patrocina causas com o mesmo objetivo. Próximo, por favor. E qual é o conflito de interesses, afinal? É o último slide. Com a aprovação da PL 12, o voto sim, a Prefeitura poderá repor administrativamente os valores devidos pela inconstitucionalidade da lei proposta pelo ex-prefeito Fernando Turek, sem a necessidade de advogado e, consequentemente, sem a contratação de honorários. Ou seja, se se vota sim, a Prefeitura pode devolver administrativamente. Se se vota não, a Prefeitura não pode devolver administrativamente, tem que aguardar o comando judicial e, para isso, é necessário um advogado. Sem advogado, você não busca direito na justiça. Então, para mim, fica muito claro que buscar judicialmente através de advogado, no caso concreto, genro e sócio do vereador caracterizou um conflito de interesse. Próximo, por favor. Era o penúltimo, desculpe. Eu estou denunciando formalmente esse caso à mesa diretora. Eu solicito na forma regimental que seja apurada a infração ética do vereador Fernando Malon. Eu entendo como punição prevista pelo artigo 29, inciso 2º do regimento interno. Mas caberá à presidência, com sua sabedoria e condução dos trabalhos, apurar de que forma, se houve ou não irregularidade. Não vou lhe denunciar na OAB, vereador Fernando Malon, ainda, mas lhe digo o seguinte. Sempre lhe nutri respeito, sempre debati no campo das ideias. O senhor insiste em colocar sua família em todo o debate comigo. O senhor coloca a palavra na minha boca e eu admito tudo, mas não me chame de moleque. Não porque eu não seja, ou porque eu deixe de ser, ou porque seja feio ser moleque, mas a forma pejorativa que o senhor me denomina e taxa de moleque. Não é porque eu sou mais novo que Vossa Excelência que eu sou menos digno de respeito. Eu sou vereador tanto quanto o senhor ou quantos outros que estão aqui. O senhor insiste em me desrespeitar nas redes. Me chamar de inescrupuloso, safado, moleque. Eu quero lembrar para o senhor que eu tenho filho em casa, eu tenho esposa em casa, eu tenho uma família e eu não vim aqui para brincar. Eu fui respeitoso com o senhor por todos os tempos, o senhor foi no jornal, na imprensa e me denegriu. Eu não sou de vir a plenário inventar coisas. Eu ainda vim aqui e disse que o debate foi urbano. O senhor me chama de moleque cada vez que o senhor é contrariado. Eu nunca lhe teci esse tipo de adjetivo pejorativo. E eu não vou admitir que me chame dessa forma. O senhor sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, o senhor sabe, e digo de público, meu primeiro voto não foi só em Vossa Excelência, como fiz campanha para Vossa Excelência. Isso quer dizer o respeito que eu nutro pela Vossa Excelência. Dizer, senhor vereador, por fim, e eu peço desculpas pelo excesso de tempo nesse caso, que eu desrespeito a sua família é uma ofensa gravíssima. Já lhe disse e o senhor sabe. Sou amigo de membros da sua família há mais de uma década. Quando eles vêm a São Bento do Sul e não têm onde pernotar por qualquer razão, não por outra razão, eles ficam na minha casa por carinho e respeito que têm comigo. E pela reciprocidade que eu tenho com eles. Dizer que eu desrespeito a sua família é um ultraje. Jamais faria isso. E jamais fiz isso. Eu lhe peço que numa próxima oportunidade, em 3 anos e meio, nós vamos nos debater bastante ainda. Mas que jamais volte a dizer que eu ofendo a sua família, porque eu não faço isso. E eu não vou mais admitir esse tipo de tratamento. O senhor tem todo o direito de externar suas vontades, mas o decoro, e eu quero dizer, o ilustre senhor presidente
manifestou-se na sessão retrasada porque ficou contrariado que algum vereador aqui não chamou o outro de senhor ou coisa do tipo. Se faltar de chamar de senhor já é pesado, imagine os senhores ser chamado de moleque, que não tem honradez, que não tem decência, que não tem escrúpulos. É muito mais pesado do que não ser chamado de senhor. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Próximo vereador, por favor. Vereador Nivaldo Bogo. Vou me abster da palavra. Obrigado, vereador. Próximo vereador.